O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na sua casa por longos dias. Salmo 23, a expressão máxima do relacionamento íntimo e pessoal do rei Davi com o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de seus pais e o seu próprio Deus. Este salmo tem alguma coisa relacionada a Jesus Cristo? Este salmo revela Jesus Cristo? Tem alguma relação com o bom pastor que dá a sua vida para com as suas ovelhas? Muito bem-vindo! Olá, estimado amigo, amiga, muito bem-vindo para mais um capítulo em nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, nós vamos estudar uma pérola das Sagradas Escrituras, uma passagem que, mesmo aqueles que não são tão íntimos das Escrituras, a conhecem. Estou a falar do Salmo 23, o salmo em que o rei Davi compôs para expressar o sentimento que ele tinha de relacionamento com o seu Deus. Este salmo, então, Davi, se utilizando da sua experiência de pastor de ovelha, da qual ele exerceu essa profissão, da qual ele foi, ele então escreve esta poesia, este cântico, este salmo e revela o sentimento, como ele se sentia com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de vossos pais e o seu Deus. E este Salmo 23, ele também revela Jesus Cristo. Ele também é uma revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Novo Testamento, todo ele vai mostrar isso a nós, vai mostrar que esse Deus esse Deus e Senhor do qual Davi se referiu no seu salmo, no seu cântico, é o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São João, capítulo 10, Jesus Cristo vai falar do bom pastor e do mercenário, do ladrão, e ele vai se identificar com sendo esse bom pastor. No versículo 1 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai prosseguir nos seus ensinamentos e no versículo 14 ele vai repetir: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ou seja, mostrando que de fato ele era esse pastor pessoal, íntimo do rei Davi, assim como é de nós também, cristãos em geral. E o escritor aos Hebreus também vai deixar bem claro que este pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13, versículo 20, nos diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, veja, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Aqui o escritor aos Hebreus diz: nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas.
pelo sangue da eterna aliança. Sim, o Salmo 23, essa pérola das Sagradas Escrituras, é uma revelação escancarada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos fazer uma análise da personalidade deste pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado no Salmo 23 por este rei, o rei Davi, que, devido à sua experiência de ser pastor, ele então compôs esse cântico, compôs essa poesia, mostrando, repito, o sentimento que ele tinha do seu relacionamento com o seu próprio Deus, o Deus Yahvé, o Deus Jeová. Então vamos analisar, não faremos uma análise pormenor, minuciosa, mesmo porque não pretendo deixar o vídeo longo, exaustivo, mas faremos uma análise rápida da personalidade, do perfil deste pastor, para nós também sermos confortados com a sua palavra e com o seu pastorio. Então, iniciamos as qualidades deste sumo pastor, deste pastor, o Senhor Jesus Cristo. Observe, o Senhor é o meu pastor. Primeiro, esta relação de senhorio em relação a nós, as nossas vidas. Davi, quando coloca Deus como Senhor, ele está colocando como possuidor, o dono, o gerenciador de nossas vidas. O pastor do rebanho de ovelhas, ele tem todo o controle sobre as suas ovelhas. Ele sabe qual deve ser tosada, qual deve ser sacrificada, qual deve ser imolada, qual deve ser morta para sustento da família do pastor. Ou seja, ele tem total controle. E isso é muito significativo para nós entendermos que o Senhor, ele tem todo o controle sobre a nossa vida. Uma vez que nós o aceitamos como Senhor, nós lhe ortogamos esse controle total de nossa vida. E podemos descansar, podemos ficar tranquilo, como o próprio Salmo diz, podemos deitar-nos, repousar-nos em paz, tranquilamente, porque as nossas vidas em suas mãos está nas melhores mãos, ou na melhor mão da qual poderia estar. Ele sabe muito bem o que é o melhor para nós, do que nós desejamos, o que nós precisamos, e cuidará muito bem de nós. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor indica um relacionamento íntimo, uma intimidade, um relacionamento pessoal entre Davi e o Senhor. E é exatamente isso que nós também devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Ele, numa certa ocasião, disse que já não nos chamava mais de servos, mas de amigos. Por quê? Porque ele quer e deseja e se relaciona conosco, uma vez que nós o temos como Senhor e pastor de nossas vidas. Ele quer se relacionar, um Deus pessoal, um pastor pessoal que se relaciona, quer ouvir de nós os nossos anseios, mas também quer conviver conosco de nossas alegrias. Todos os momentos de nossa vida ele quer compartilhar conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele é o provedor das ovelhas. É interessante nós entendermos isto, porque as ovelhas, é interessante também que nós somos representados por ovelhas e não outro animal. As ovelhas, ela depende exclusivamente do pastor para poder se alimentar, beber, para poder sobreviver. Elas não têm capacidade, como os outros animais, de poder se sobressair sozinha e conseguir sobreviver.
Assim somos nós, ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espiritualmente, nós não temos como nós conduzirmos a nossa vida e sermos bem-sucedidos. Nós precisamos do pastor para conduzir-nos, para dar-nos a salvação de nossas almas, para dar o perdão de nossos pecados, para trazer paz e alegria em nosso interior. Nós somos altamente dependentes do Senhor, do nosso pastor Jesus Cristo, nesses quesitos. Nós não conseguimos obter o perdão de pecados por nossa conta, nós não conseguimos obter a salvação de nossas almas por nossa conta. Nós somos dependentes exclusivo do nosso pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Ele nos leva ao repouso. É interessante que as ovelhas, para elas repousarem, para elas deitar, elas precisam estar bem alimentadas e também precisam estar numa condição de calmaria. Ela não pode se sentir insegura, ela não pode estar em um ambiente agitado e também não pode estar com fome. Ela deita para descansar e ruminar o alimento que ela ingeriu. Assim somos nós. Quando a palavra diz que o Senhor faz-nos deitar-nos, repousar, é porque Ele nos concede segurança, Ele nos concede paz e nos alimenta espiritualmente. Observe o seguinte: a paz, a segurança, a estabilidade, a confiança, isso é somente Ele que pode nos proporcionar. Agora, nesse momento, eu estou nesses estúdios, mas qualquer louco poderia adentrar aqui, roubar, assassinar eu, a minha família, que está em minha casa, mas eu não estou perturbado com isto. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele traz esse repouso, esse refrigério, essa tranquilidade, essa paz interior em minha vida. Ele é o que nos traz sustento. Ele assegura o sustento. O pastor é quem conduz as ovelhas a pastos verdejantes. Ele é que vai conduzir a ovelha para que a ovelha possa se alimentar, estar bem alimentada. É interessante que nós, espiritualmente, nós somos altamente dependente do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos alimentar a nossa alma sem ser com o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe as pessoas que não têm o alimento espiritual dado pelo Senhor, eles são insaciáveis. Eles consomem, são consumistas compulsivos, eles acabam indo para as drogas, para o alcoolismo ou para qualquer outra distração possível para poder preencher, alimentar a sua alma, mas sempre estará com a sua alma faminta, com um vazio, porque não tem o alimento necessário, o alimento ideal, que é aquele alimento que só o pastor verdadeiro pode nos dar. E esse pastor é Jesus Cristo. Numa certa ocasião ele disse: olha, vossos pais comeram pão no deserto, comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, tinham que comer constantemente porque continuavam com fome. Mas eu vos dou a minha carne, a minha própria carne, e quem a comer estará saciado. E ainda mais, eu ressuscitarei no último dia. O nosso Senhor, o nosso pastor, sim, Ele nos dá o sustento. Ele satisfaz a nossa alma. Veja outros aspectos ainda do nosso pastor Jesus Cristo. Guia-nos. Ele nos guia. Mesmo que nós tenhamos que passar por situações complicadas, como a própria palavra diz, por vales da sombra da morte,
nós não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ou seja, o pastor traz segurança para as ovelhas. As ovelhas confiam no pastor, sabe que o pastor lhe conduzirá a lugares seguros e lhes protegerá de todos os perigos possíveis. A ovelha, ela é conduzida pelo pastor e o pastor sabe o caminho que está conduzindo as suas ovelhas e as levará a repousar, a se deleitar em pastos verdejantes. O pastor, ele tem dois instrumentos, ele tem o cajado e tem a vara. O cajado é bastante interessante, que o cajado ele serve tanto para ele se descansar apoiado no cajado, mas também serve para poder colocar a ovelha no caminho correto quando a ovelha está desgarrando, ou então trazer para junto de si a ovelha que ele quer dispensar algum cuidado especial. E a vara serve para afugentar os inimigos, lobos, feras, que porventura possam querer vir atacar o rebanho. Ora, o cajado simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado na cruz, ele derramou a sua última gota e trouxe para nós, nos deu o seu Santo Espírito para poder nos conduzir, nos guiar e nos consolar. E a vara do pastor está representando a palavra de Deus, a palavra do Senhor que serve para afugentar os inimigos de nossas almas. Lembramos que no deserto, quando o Senhor foi tentado pelo diabo, o Senhor Jesus Cristo afugentou o diabo com a palavra de Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus te adorarás e prestarás culto. Ou seja, o Senhor afugentou Satanás, o inimigo de nossas almas, com a palavra do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos a palavra do Senhor que Ele nos deu, e esta palavra, habitando em nossas vidas, ela vai fazer com que nós possamos afugentar o inimigo e repousarmos, estarmos tranquilos, seguros junto ao nosso pastor. Outros aspectos interessantes. Tudo isso ele faz por amor do seu nome. Ora, por que amor do seu nome? Antigamente, pastores eram como se fosse uma profissão também. Ele vendia os seus serviços de pastorio a algum fazendeiro, algum senhor, e, evidentemente, ele deveria fazer esse serviço muito bem feito, porque o seu nome, a sua reputação estava em jogo. Assim como um médico, assim como qualquer outro profissional, ele zela pelo seu nome, zela pela sua reputação, também um pastor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, como pastor das nossas almas, pastor de nossas vidas, ele tem um nome a zelar. O nome dele é o nome que está acima de todo nome, e sobrenome todo joelho dobrará, e o nome do Senhor Jesus Cristo é nada menos que o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Ele jamais falhará no seu ofício de pastor de nossas vidas, porque o seu nome ele fará de tudo para ser zelado, para ser honrado, para ser santificado. Ainda o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui o salmista muda um pouco o discurso e passa a apresentar o pastor como se fosse um anfitrião, preparando uma mesa. É interessante que nas épocas de verão,
ou então em outras épocas de estiagem, o pastor conduz as ovelhas até o alto das montanhas, aonde lá é um ambiente mais fresco e os pastos são mais verdejantes em relação aos de baixo, em virtude do clima, em virtude da temporada do momento. E lá nos altos da montanha existem muitos inimigos, existem feras, existem aves de rapinas que podem querer minguar, querer matar e se alimentar de alguma dessas ovelhas. E o salmista diz, usando esta situação, ele diz que o Senhor preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor, o nosso pastor Jesus Cristo, ele prepara uma mesa de muitas bênçãos espirituais para nós, de perdão, de salvação, de alegria, de paz, de satisfação, aquilo que a nossa alma se alegra, o nosso espírito enriquece, na presença dos nossos inimigos. Não que nós fazemos por ter inimigos, mas o mundo hostil e o mundo espiritual caído, hostil também, os espíritos malignos, eles se declaram como nossos inimigos e na presença deles o Senhor nos abençoa e nos dá tudo o que Ele tem de bom. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unção está relacionado ao Espírito Santo. No verão, é muito comum a parte aqui do focinho das ovelhas estar sempre úmido e se proliferar, mosquitos virem ali e se proliferar e depositar ali vermes, germes e causar algumas enfermidades nas ovelhas. Então o pastor derrama óleo na cabeça das ovelhas, ungindo para que esses insetos não venham ali incomodar a ovelha. Isso fala do que? A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo diz assim: quem crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior para o exterior. Essa água viva é o Santo Espírito de Deus, do qual Ele derramou sobre nós, ungindo nós por completo, de maneira que o nosso cálice transborda. Ele não nos dá o Espírito Santo por medida, ele dá para transbordar, de maneira que a nossa mente esteja livre de proliferar qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de situação contrária ao nosso Deus. Nós estamos ungidos pelo nosso pastor com o Santo Espírito de Deus para podermos estarmos firmes e não sermos alvo de insetos e proliferar coisas más, não só na nossa cabeça, mas em todo o nosso corpo. E veja só que coisa interessante. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Seremos seguidos por bondade e misericórdia. Quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, como a própria palavra diz, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, o nosso pastor, certamente nós já teríamos sucumbido. Nós não estaríamos em pé, muito menos espiritualmente. Se nós estamos de pé espiritualmente, caminhando firmes, é porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado, a bondade do Senhor tem estado sobre nossas vidas. Caso contrário, meu amigo, minha amiga, nós já estaríamos fulminados espiritualmente, quem sabe até fisicamente também.
habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse sempre foi o objetivo principal de nosso Deus, do nosso pastor, estar junto conosco. São João capítulo 14 registra as palavras de Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, que vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estaremos sim para sempre com o Senhor e estaremos frente a frente, face a face, nos braços do nosso pastor Jesus Cristo. Esse é o desejo primordial do nosso pastor Jesus Cristo, do nosso Deus, e também deve ser o desejo principal de nossas vidas, estarmos juntos, estarmos apegados, estarmos lado a lado com o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, Deus que vos abençoe. Então, fazendo uma síntese, Jesus Cristo é revelado neste Salmo, Salmo 23. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso pastor. Ele é um pastor tão bondoso, tão misericordioso, tão querido, que Ele mesmo diz que Ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. E Ele assim o fez, deu a sua vida no Calvário pelas nossas vidas. Ele diz que Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, de maneira que quando Ele fala, as ovelhas o atendem porque reconhecem a sua voz. Nós, como ovelhas do seu pasto, nós, como ovelhas do seu pastorio, nós o reconhecemos, o amamos e o desejamos e queremos estar com Ele. Sim, Senhor, Deus, Jesus Cristo, pastor de nossas vidas, nós o amamos e o desejamos. Deus que vos abençoe e até a próxima.